Bom dia! Este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse essa mensagem a todos que ama. Com a vida de novo. Meus erros e desacertos contêm uma sabedoria especial. Eles me corrigem com paciência e ensinam-me a começar de novo. Miguel Riquelme. O erro é inseparável da experiência humana. Nem sempre, porém, conseguimos enxergá-lo com sabedoria. Ora, nos afundamos em culpas que geram sofrimento e improvável mudança de comportamento. Ora, passamos a mão em nossa cabeça como se nada tivesse acontecido, sem nenhuma reflexão sobre a conduta equivocada. Tais posturas extremas não nos ajudam a fazer dos desacertos uma oportunidade de enriquecimento da nossa existência. O sentimento de culpa somente nos é útil como um mecanismo de alerta da nossa consciência a respeito do equívoco praticado. Precisamos desse alerta consciencial para percebermos e refletirmos sobre a conduta tomada. Passando disso, a culpa se torna um carrasco que nos maltrata com humilhações e vergonha, definindo negativamente toda a nossa história por uma única queda. Carecemos de olhar nossos erros com amor. Afinal, o apóstolo Pedro disse que é o amor que cobre uma multidão de pecados. Não encaminharemos nossas imperfeições sem uma boa dose de humildade, compreensão de nós mesmos, paciência e amor para conosco. Estes são os recursos interiores necessários para lidarmos com as nossas fragilidades de uma forma humana e divina, sem a qual nenhuma transformação verdadeira poderá ocorrer em nosso mundo íntimo. Quando a culpa exagera, isto é, quando ela deixa de ser um alerta dos nossos equívocos e passa a ser uma punidora cruel, seu principal efeito, por mais paradoxal, absurdo que seja, é o de nos acorrentar ao erro cometido, como se estivéssemos condenados a uma pena eterna, sem possibilidade de libertação. Jesus sempre usou de amorosidade para com os caídos. Sem aplaudir o erro, não julgava os equivocados. Antes, acolhia-os fraternalmente e apresentava-lhes os roteiros de libertação por meio do perdão e do amor. A experiência tem demonstrado que muito se culpa, geralmente continua repetindo o mesmo erro porque no fundo não deseja romper com o desacerto. A culpa funciona como uma espécie de compensação emocional mórbida para justificar a permanência do indivíduo no engano. Como ele não tem a vontade firme de modificar a sua conduta, porque acredita que algum ganho esteja obtendo com ela, prefere se culpar a se corrigir. Nessa hipótese, é preciso um olhar sincero para si mesmo e reconhecer que, ao longo do tempo, a permanência no erro cobrará um preço bem mais elevado e sofrido do que o esforço da transformação interior. Lembremos que a culpa é uma das formas de nos prender ao passado. É um olhar fixo no que já ocorreu e que não pode mais ser mudado. Por isso, é uma postura que anestesia a nossa vida, paralisa-a. O processo evolutivo se inicia exatamente na experiência do erro, desde que ele seja visto de uma forma espiritualmente correta. Esboço aqui um roteiro que pode nos ajudar a lidarmos com nossos equívocos. Primeiro, aceite a sua condição humana ainda sujeita a erros. Cuidado com o orgulho que nos faz acreditar que sempre agimos acertadamente. Segundo, procure se conhecer. Olhe mais para si mesmo com humildade, para reconhecer que você ainda se equivoca, faz bobagens, perde o juízo, ainda é egoísta e por vezes machuca os outros. Tome conhecimento disso sem julgamento. Apenas reconheça suas áreas mais frágeis. Quanto mais fizer isso, mais consciente estará dos seus erros e mais próximo estará de corrigi-los.
Terceiro, se você prejudicou alguém, procure se aproximar dessa pessoa para se desculpar e reparar os prejuízos causados. Gosto muito de um conjunto de pensamentos do Ho Oponopono, uma técnica havaiana para a cura e o perdão. Sinto muito, me perdoe, obrigado, eu te amo. Interiorizar esses pensamentos e expô-los sinceramente a quem causamos algum mal pode nos libertar das grades da culpa. Dentre os diversos ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos passou, está a importância de sermos bons para com todos, de fazermos o bem em todos os sentidos de nossa vida e de sermos misericordiosos para com os nossos irmãos, ou seja, de praticarmos o perdão a todos os que nos ofendem, nos reconciliando com os nossos adversários e não julgando as ações alheias para que não sejamos também julgados, pois aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, não é mesmo? Jesus diversas vezes disse: vai, não peques mais. O Mestre nos pede para pararmos de cometer erros, porque todos os erros, sejam eles pequenos ou não, nos causam complicações diversas, consequências que precisaremos vivenciar para nos reeducarmos. Um processo no qual o auto-perdão é necessário ser respeitado, pois não devemos ser juízes implacáveis, nos condenando a uma vida torturante que nos aprisiona de tal forma que não conseguimos, das grades imaginárias, escapar. Somos seres em processo de aprendizados múltiplos e que cometemos erros diversos, até que aprendamos o certo e nos conscientizemos dos acertos, realizando nossa transformação moral. O espírito André Luiz nos diz: se você cometeu qualquer erro, admita-o, fazendo o quanto puder para não reincidir nele, mas lembrando sempre que você não é uma entidade evangélica, e sim uma criatura matriculada na escola humana. Irmãos, certamente já nos decepcionamos com nós mesmos por diversas vezes, quando em todas elas vimos o que ainda somos capazes de fazer, as atitudes que ainda tomamos, as escolhas equivocadas que ainda fazemos, enfim, dos erros que cometemos. Mas isso não pode nos levar a sentir depressão, tristeza, de ter uma baixa autoestima e até mesmo uma autodepreciação, pois todos esses sentimentos acarretam em doenças em nosso organismo. Olhemos para nós mesmos com humildade para alcançarmos o auto-perdão e entendermos que nossos erros também nos servem para evoluirmos. Nós devemos nos amar, devemos nos respeitar e devemos utilizar o amor para que todos os nossos acertos ocorram da melhor forma, pois somente o amor regenera e auxilia em nossa evolução espiritual. Auto-perdão e nunca autopunição. Leitura baseada do capítulo intitulado Com a Vida de Novo, do livro Dentro de Mim, de José Carlos de Luca, seguido de comentário. Um lindo domingo a todos, na paz do Mestre Jesus.